Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje estou aqui com vocês para fazer mais um quadro do nosso programa Barganhas da Bolsa, onde nós temos o objetivo de identificar aqueles ativos baratos da B3. Deixo claro aí o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like, compartilhar e não esqueçam de deixar aqui nos comentários as ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. Quero falar um pouco hoje sobre Brava, né, pessoal, que é a junção aí de Enalta com 3R. A ação vem caindo muito forte, aqui já tem o gráfico da junção das duas empresas, né? Se a gente for olhar em dias de pregão, considerando aqui os últimos 30 dias de pregão, as ações acumulam uma baixa aí de mais de 30%, né? Caiu hoje 4%, aqui no dia 19, mais 9,4%, e muita gente perguntando qual é o problema, por que da queda, se está barata e tudo mais. Então, vamos falar um pouco sobre isso, né, já que o setor de petróleo é um setor que a gente conhece bem. Não temos recomendação hoje da Brava, mas a gente gosta da companhia, como gosta de PetroRecôncavo, de PetroRio e outras empresas, e é um segmento que a gente entende que tem um potencial bastante interessante. E como nós estamos falando de petroleiras, né, vou deixar para vocês aqui na descrição e nos comentários um relatório falando sobre Petrobras, a nossa visão sobre a empresa, bem interessante ali para vocês baixarem, tá? Eu quero começar aqui, pessoal, falando sobre a parte boa do negócio, né? E mostrar que a queda, ela não está relacionada à questão de problemas e tudo mais, mas muito mais por uma questão de precificação do negócio, tá? Ou seja, muito mais uma questão de mercado do que efetivamente de problemas com as companhias que no nosso entendimento não existem, tá? A primeira questão, pessoal, que a gente tem que lembrar, e aqui eles já divulgaram os dados de produção de agosto das duas empresas juntas, é que faz sentido, né, Enalta mais 3R. Nós temos uma empresa aí com capacidade de produção de mais de 100 mil barris de petróleo por dia, isso pode chegar a mais de 120 mil para 2025, uma geração de caixa aí de 10 bilhões de reais, se a gente medir lá pelo EBITDA, sinergias superiores estimadas a 1,5 bi de dólares, quase 700 milhões de barris aqui de reserva, né? A própria 3R tem ativos offshore fantásticos, como Papaterra, por exemplo, e Peroá, que tem sinergia com ativos offshore da Enalta. A 3R também tem uma refinaria e muita infraestrutura que está subutilizada, né? Então, tudo isso é importante. Quando a gente olha a junção das duas empresas, a gente vai entender que faz sentido sim. A gente não pode esquecer que petróleo é cíclico, né, pessoal? Essa ciclicidade faz parte, mas para os próximos anos, os próximos 3, 5 anos, a gente tem uma visão positiva, né, com as grandes petroleiras não aumentando a produção, isso traz pressão no preço, à medida que as pequenas têm espaço para produzir mais e elas não têm problema para vender, né, e a demanda crescente aí nos próximos anos, recuperando desde a época do Covid, traz uma pressão positiva para os preços, ou seja, os preços subirem, tá? Por outro lado, né, pessoal, se nós temos uma visão bastante positiva em termos de negócio e pensando no longo prazo, obviamente algumas questões aqui trouxeram e trazem pressão no preço das ações. A primeira coisa, né, pessoal, que a gente faz aqui é elogiar o Matheus Tesler, né? O Matheus Tesler, ele é sócio da GIV, né? Que é um dos principais acionistas aí da Brava, né? E a Brava que tem os ativos da 3R e da Enalta, e ele conseguiu costurar essa operação aqui que foi muito boa para a Enalta. A operação foi muito melhor para a Enalta do que para a 3R. Ah, mas a Enalta traz estabilidade de receita no curto prazo e tudo mais, mas não tem nem como comparar, né, pessoal? Quando a gente olha a qualidade dos ativos, né, não tem nem como comparar aqui quando a gente vê a produção total, Papaterra, Potiguar, não dá nem para comparar com Manati, que é interessante, ou com Atlanta, né, que é dos ativos lá da Enalta, né? Além disso, ali, aqueles 700 milhões de barris que eu falei de reserva, mais de 500 milhões são da 3R, ou seja, a 3R era muito mais encorpada como empresa do que a Enalta, né? Então, a gente considera aí o Matheus Tesler como o grande vencedor de toda essa questão dessa operação, e claro, os sócios dele, porque conseguiram trazer um ativo muito bom da 3R
aí para a Enalta, tá? Então, tem isso, né? E além disso, né, pessoal, o que acontece? Apesar dos acionistas da Enalta terem reclamado da relação de troca das ações, porque quem tinha ações da Enalta recebeu as ações lá da 3R, eles estavam reclamando porque as ações da Enalta estavam bem valorizadas. As ações da Enalta, para vocês terem uma ideia, subiram ali do final do ano passado, de 2023 até março de 2024, mais de 100%. Né? Ou seja, elas subiram, né? E o pessoal da Enalta, não, mas a relação tá ruim porque a ação da 3R está depreciada, né? Só que a ação subiu por causa do negócio, não foi de nada fantástico o que a Enalta ia fazer, até porque, comparando a Enalta com outras empresas, a Enalta ficou de fora, né? Ela aproveitou muito pouco a venda de ativos da Petrobras, como as outras empresas acabaram aproveitando. Então, essa valorização que foi usada como argumento pelo pessoal da Enalta foi uma valorização, vamos dizer assim, um pouco fictícia, muito mais baseada em relação à questão das ações, ou seja, a relação de troca acabou pegando a 3R super desvalorizada e a Enalta super valorizada. Né? E quando a gente olha isso, sim, a Enalta foi incorporada um pouco cara, vamos dizer assim, né? Ou mais precificada do que o razoável, do que deveria ter acontecido se as ações não tivessem subido. Tá? Então a gente entende que essa questão, óbvio que isso acaba sendo ajustado no preço, né? A gente vê isso quando tem fusões, aquisições, a gente vê isso em IPO, faz parte, né? Mas como eu falei, as duas empresas junto ali, elas fazem sentido. E além disso, né, pessoal, nós temos o Bradesco aqui como grande acionista da empresa, lembrando que a Queiroz Galvão tinha dívida com ações da Enalta em garantia, o Bradesco ele transformou essa dívida em ações, também era um grande interessado para sair esse negócio, e não dá para descartar que em algum momento o Bradesco vai sair dessa posição. Será que é estratégico o Bradesco ficar sócio da empresa? Na nossa avaliação, no longo prazo, não. Né? O Bradesco tem mais negócio na área de saúde e tudo mais, não faria muito sentido. Então isso pode trazer pressão aí mais para o médio prazo, para o longo prazo, se o Bradesco for vender essas ações. Porém, claro, isso dependendo para quem comprar isso da forma que seja feito, né, isso não traga tanta pressão assim. Mas traz, já, né, existe essa possibilidade, tá? Então a gente entende que foi isso que acabou puxando muito as ações aí para baixo, né? Seria um ajuste, né, em relação a esse preço um pouco mais salgado aí que a Enalta foi colocada para dentro da 3R, mas na nossa avaliação hoje, né, já considerando essa queda, é um ativo barato. Não estou falando aqui que não vai cair mais, não estou dizendo que a gente recomenda, porque como eu falei, nós não recomendamos, porém, né, entra no radar aí das barganhas da B3, para quem gosta do setor, não estava acompanhando, é uma empresa que com certeza vale a pena acompanhar, tá certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês na descrição aqui o nosso site, pessoal, para quem quiser conhecer as nossas assinaturas. Eu lembro que aqui na parte de resultados tem os resultados de todas as nossas estratégias. A Capitalizo tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente, independente e também com melhor atendimento. Por isso, no caso de dúvidas, vou deixar aqui nos comentários e na descrição os nossos contatos, tem um e-mail e quem preferir, pessoal, pode nos chamar no WhatsApp, deixar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!